Olá, meu nome é Tereza Palazzo Nazar, para os que não me conhecem e para os que já me conhecem, que vêm assistindo ao longo de alguns anos os meus vídeos, quero dizer para vocês que eu estou retomando de outra maneira esses vídeos onde eu falo da clínica psicanalítica e dessa vez, nessa retomada, eu vou incluir a clínica psicanalítica na questão da conexão da psicanálise com as artes e com a literatura. Porque nenhum psicanalista que se preze, digamos assim, pode desconhecer a importância dessa conexão, né, da psicanálise com as artes e com a literatura. E por quê? Justamente porque o artista, como nos bem disse Freud, ele nos antecede. E ele nos antecede em que sentido? No sentido de que eles têm a sensibilidade de perceber, né, com um olhar crítico, todas as emoções que nos são comuns. Não é à toa que Harold Bloom escreveu sobre esse assunto, dizendo que Shakespeare é o inventor do humano. Mas nós podemos, na própria obra de Freud, enxergar a importância dessa conexão. Né? Quando ele fala sobre Leonardo da Vinci, para falar de questões clínicas, quando ele fala de Michelangelo, Goethe e vários outros, né? O próprio Shakespeare e vários outros escritores, sobretudo escritores, mas também artistas, para falar das questões que nos são tão importantes, porque são, digamos assim, a matéria que nos constitui enquanto humanos. Nós temos na Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro um espaço dedicado justamente a essa pesquisa, e isso já lá se vão 20 anos. A última ciranda foi espetacular. Nós sempre trazemos artistas, filósofos, escritores e até mesmo políticos para que eles possam nos falar das suas experiências no seu campo de trabalho, no seu campo investigativo. Bom, para o ano que vem, a nossa ciranda já tem título. Vai ser o título inspirado, até por uma sugestão de um querido amigo, inspirado no livro do Primo Levi, É Isto um Homem? Ponto de interrogação. E nós acrescentamos também por sugestão, porque nós escutamos isso, não foi necessariamente uma sugestão, mas foi uma escuta de uma colaboradora muito querida, artista plástica, falando sobre o corpo, e nós acrescentamos no título um corpo, 3 pontinhos. Então o título da próxima ciranda É Isto um Homem? Ponto de interrogação, ou o homem, a gente ainda tem que definir um corpo, 3 pontinhos. Bom, tudo isso para dizer que no assunto que eu vou retomar aqui com vocês, especificamente hoje, eu vou alternando, vou trabalhar o campo das artes com o campo mais efetivamente clínico, que é a questão da psicanálise com crianças e adolescentes. Nessa próxima quarta-feira, nós vamos receber uma colega, chama-se Cláudia Preti. Se vocês olharem o Instagram da Escola Lacaniana, vocês vão ver de quem se trata, e ela vai nos trazer a sua experiência. Mas hoje eu quero já adiantar e trabalhar um pouco sobre o modo como
a gente pode hoje enxergar a questão da adolescência não sem se basear no que Freud já nos havia trazido na sua elaboração teórica e também Lacan. Lacan nunca tratou especificamente da adolescência, mas ele, em vários momentos de sua obra, ele nos traz questões referentes ao modo como o adolescente lida não só com todas as questões subjetivas que dizem respeito às transformações corporais, mas também às suas dúvidas, subjetivamente falando também, em relação ao seu posicionamento no mundo que o cerca. Bom, então, Freud, quando ele reconhece a sexualidade infantil, ele vai justamente romper com a crença de que a sexualidade comparece só no início da puberdade. Embora a gente saiba que a puberdade é o momento de florescimento, digamos, dessa sexualidade na sua intensidade máxima, né? Que é exatamente o período da puberdade, a entrada na adolescência, é preciso dizer, né, que a sexualidade ela é o resultado de fatores constitucionais e fatores acidentais. Constitucionais porque dizem respeito justamente ao desenvolvimento da libido, se a gente puder chamar de desenvolvimento, ao desenvolvimento, à evolução da libido. E em relação aos acidentais, né, os elementos acidentais, isso diz respeito, na verdade, ao que cerca o sujeito, né, os resultados estruturais que vão ser revividos e superados na adolescência. Para a teoria psicanalítica, a infância ela não vai desaparecer nunca, assim como nunca se acede, de fato, ao que a gente chama, que a gente pode chamar de idade madura, não? Uma idade madura sexualmente falando. Contraposta, a gente pode dizer, à sexualidade infantil. As organizações sexuais infantis, elas estão contidas na vida do adulto. Seus elementos, de certo modo, eles persistem, mesmo que a gente possa dizer que eles são ressignificados nessa nova apresentação estrutural que é, de certo modo, como eu estava dizendo, um resultado da experiência infantil. Por isso, os acontecimentos da infância são tão relevantes, tão marcantes para o sujeito, porque eles, de alguma maneira, preparam o terreno para esse período de retomada de uma posição do sujeito frente à sua sexualidade. Muito, inclusive, se tem falado de que há, em certas situações, uma espécie de regressão, né, do adolescente. Mas a gente precisa entender que só se trata de uma regressão em termos parciais a esses pontos iniciais. De fato, a gente não retorna esse levantamento do recalque que costumamos dizer que é típico dessa puberdade entrada na adolescência. Esse levantamento do recalque não quer dizer que se retome todos os pontos da infância, né? Todas as etapas que
aconteceram, né? De pré-genitalidade, do complexo de Édipo. Não, a repetição, ela sempre vai se operar de uma maneira distinta. É certo, né, que algo da experiência edípica se repete na adolescência. Até a gente poderia dizer que a adolescência se desenvolve sob o signo da repetição, porém sempre se configura sobre uma nova base, posto que cada experiência vivida influi decisivamente no desenvolvimento posterior, se retém nos elementos das fases anteriores e, por sua vez, o novo vai ser deslocado, né? Em relação ao antigo. Nós vamos ficar por aqui e vamos seguir trabalhando essas questões sobre a adolescência. Porém, lembro vocês, entrem lá no site da Escola Lacaniana, vocês podem pedir para participar da apresentação às 19h30 desta quarta-feira, o endereço de e-mail secretaria@escolalacaniana.com.br. Espero vocês lá. Tchau!